Queridos, então nós estamos hoje à noite, você pode observar aqui, nós estamos com a ceia posta, nós vamos participar da ceia do Senhor, e sempre que nós vamos ministrar a ceia, é importante nós entendermos valores e princípios espirituais, para que nós possamos desfrutar do que efetivamente nós já temos em Deus, através da obra da cruz, através daquilo que Cristo já fez por nós. Então, nós sabemos, queridos, que um ambiente como esse, nós sabemos que a igreja, o lugar de reunião, a instituição, o CNPJ, que tem uma denominação, que é um lugar onde as pessoas se aglomeram, se juntam, onde as pessoas se identificam, normalmente se cria um grupo de pessoas. Agora nós temos a confirmação de mais de 42 pessoas, ou 42 pessoas que efetivaram aliança com essa visão. E sabe, queridos, tudo isso alegra o nosso coração, e nós sabemos que este é um ambiente mesmo que eu costumo chamar de um restaurante espiritual. Este lugar de reunião, onde a igreja do Senhor, que somos nós, se reúne, este é um restaurante espiritual. E nós sabemos, queridos, que num ambiente como esse, nós temos a nossa mente renovada pela palavra. Nós sabemos que muitas vezes chegamos cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de situações atípicas, adversas, e nós encontramos num ambiente como esse, queridos, os mais diversos cenários de vida. Nós encontramos, eu gostaria que você ficasse bem atento para aquilo que nós vamos ministrar ao teu coração hoje à noite. Eu sei da importância de recebermos uma palavra que venha ao encontro de cada uma das nossas necessidades. Mas sabe, queridos, se nós não alinharmos o nosso coração com aquilo que representa o ser igreja, ser herdeiro de Deus, ser co-herdeiro com Cristo, se nós não entendermos a essência do que é estarmos reunidos com um propósito divino, nós podemos muito mais estar reunidos com propósitos pessoais, buscando melhoria, buscando uma palavra que venha trazer conforto, buscando uma palavra que venha trazer refrigério. Um mundo que está desacreditado, um mundo que vive no caos, uma política que muitas vezes não faz o seu papel com seriedade e a população sofre, pessoas que não têm saúde, pessoas que não têm saneamento básico, pessoas que não têm uma estrutura que poderia ter lá fora, e as pessoas vão sofrendo, força de expressão, pancada de todos os lados, vão recebendo desilusões de todos os lados. Então, se nós não tivermos uma palavra que nos refrigere, que nos revigore, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Mas nós precisamos entender, queridos, que dentro desse contexto de chegar numa igreja, num ambiente de reunião, de receber uma palavra inspirada por Deus, que traz realidades divinas de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos tornando um grupo de pessoas que somos convencidos de que existe uma vida em Deus maravilhosa para ser vivida, mas nós não nos tornamos convertidos ao verdadeiro cristianismo. Nós não nos tornamos convertidos aos princípios e aos valores da palavra de Deus. E eu sei, queridos, que quando você começa a receber verdades da palavra de Deus, você começa a ficar com o jeito de Deus. Você começa a se associar com pessoas cristãs, com pessoas tementes a Deus. Você pode até não ter um coração genuinamente crente, como cristão, como filho de Deus, mas se você só se socializa no meio de pessoas cristãs, eu vou te dizer, o teu vocabulário pode mudar. Se na minha casa ou na minha empresa, entram pessoas e começam a me honrar como liderança, como patrão, e ele sabe que precisa fazer de alguma forma aquilo que está no gosto do patrão, apenas uma linguagem bem popular para a gente entender, essas pessoas, para agradar o patrão, ainda que elas sejam pornográficas e tenham um vocabulário de chamar palavrões, quando chegar na frente do patrão, que ela chamar um palavrão a primeira vez, e o patrão disser assim, você chame palavrão lá fora, mas no meu ambiente de trabalho não, na minha empresa eu não aceito. Você sabia que essa pessoa pode começar a ter hábitos diferentes
Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que é que eu quero que você assimile hoje à noite? É possível que nós, no meio de um ambiente como esse, associado a uma visão, conectado com pessoas que têm temor ao Senhor, nós comecemos a ter hábitos aprovados, mas a nossa vida não seja aprovada por Deus num sentido de ter verdadeiramente a própria vida de Deus habitando em nós. Porque nós muitas vezes inclinamos o nosso coração para alguns valores, mas Deus não está pedindo o nosso coração, Ele está pedindo a nossa vida. Ele não está pedindo apenas uma parte do nosso ser, Ele está pedindo toda a nossa vida. E é por isso, queridos, que hoje à noite é uma reflexão poderosa para que eu e você entenda. O Senhor falou ao meu coração e eu coloquei como inspiração essa mensagem de hoje. O tema dessa mensagem é salvando crentes não salvos. Parece redundante, mas como? É contraditório? Salvando crentes não salvos é porque você pode ter crenças, mas pode não ter a salvação. Quem está entendendo isso? O mundo está cheio de pessoas que eles têm crenças, mas não tem a salvação. E você sabe que é possível num auditório como esse, no meio do nosso povo que se reúne, e sabe, queridos, deixa eu te dizer, Deus não brinca de ser Deus, eu não brinco de ser filho, e nem eu brinco com a unção e a responsabilidade espiritual que Ele depositou sobre a minha vida. Eu não quero, queridos, que você, no nosso meio, diga apenas assim: rapaz, eu gosto da igreja Verbo da Vida. A igreja Verbo da Vida tem uma palavra que leva a gente para cima, que leva a gente para entender quem nós somos, mas você pode entender quem você é, você pode chegar triste e sair até alegre, mas não sair salvo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, toda a palavra de Deus que nos faz entender quem nós somos, que nos coloca para cima, que faz vivermos e desfrutarmos de toda a herança que Deus já conquistou para nós, isso só faz sentido porque tudo isso é dado para você em Cristo. Porque Deus colocou todas as coisas em Cristo, e é em Cristo que nós verdadeiramente somos quem Deus nos fez para ser. Então, se você estiver fora de Cristo, queridos, você pode até mudar de vida, você pode até mudar o comportamento, você pode até ser uma pessoa aceitável no ambiente onde você anda, mas quando chegar naquele dia, você pode verdadeiramente não estar desfrutando de uma salvação. E eu quero te dizer, queridos, que se nós fôssemos ouvir um sermão de pessoas que já partiram sem Jesus, eu vou dizer a você que seria um sermão bastante complicado, e que nós temos a oportunidade de refletir sobre como verdadeiramente está a nossa vida. Eu queria que você abrisse comigo Mateus capítulo 7, versículo 21, eu quero colocar você dentro de um contexto bíblico, para você entender o que é que nós vamos ministrar ao teu coração hoje à noite. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Uau, existe um grupo de pessoas que chama Senhor, Senhor, que reconhece o senhorio, que diz Senhor, Senhor. E esse grupo está aqui. Amém, queridos? Ai de mim e de você, se não estamos buscando a Deus e não estamos reconhecendo Ele como Senhor, alguma coisa está errado conosco. Então a expectativa é que todo mundo que se sente cristão, aliançado e trazendo para um contexto natural, se você me considera seu pastor, naturalmente falando, dentro de uma responsabilidade espiritual que eu tenho sobre a sua vida, se você me considera como seu pastor, é porque você deve ter o supremo pastor na sua vida. Você não pode ter um pastor natural, enviado por Deus, e não ter a primazia do supremo pastor, a preeminência do supremo pastor. Quem está entendendo isso? Então ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, ou seja, mas aquele. Esse mais aqui não se assuste com o início da frase, do versículo.
Foque no que ele está dizendo agora. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, não é em entrelinhas, não é falando entre os dentes, é falando abertamente: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é que nós estamos vendo aqui, queridos? A classificação, através da palavra, de um grupo de pessoas que certamente eram igrejados. Posso ouvir um amém nesse lugar? Isso não é uma palavra de condenação não, irmãos, é uma palavra de libertação, para nós corrermos o centro da vontade de Deus. Então nós estamos falando aqui sobre um grupo de pessoas, queridos, que sabem o que é Bíblia, que sabe o que é Evangelho, que sabe o que é o nome de Jesus, que sabe que o diabo se sujeita ao nome de Jesus, sabe sobre a autoridade. Quem está entendendo isso? E pessoas não somente que sabem, mas que praticaram, que fizeram, hein? Então entenda, você precisa entender, queridos, que o que Jesus está advertindo é que esse lugar aqui não é um ajuntamento de pessoas para nos sentirmos melhor, é um ajuntamento de pessoas para vivermos o melhor que Deus já nos fez ser. Isso não é questão de sentimento, isso não é questão de, eu acho que eu vou ficar melhor se eu for para a igreja. Não, você vai ficar melhor não, você é melhor em Cristo. Não é fazendo parte de um grupo social, não é apenas alimentando uma boa mensagem. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que as angústias, as adversidades, os problemas, elas são uma ferramenta mesmo que nos deixam quebrantados, tementes a Deus, desejosos de buscar o Senhor, buscar ajuda em tudo quanto é lugar, não tem, e começa a ouvir uma mensagem: rapaz, Deus muda, Deus resolve. Uma doença incurável, rapaz, já foi na igreja? Não, rapaz, olha, naquela igreja ali já teve pessoas que o pastor orou, ou que os irmãos entraram numa campanha de oração, a pessoa foi curada. E quem é que não quer ajuda? Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos, não negocie troca com Deus. Você não busca Deus pelo que Ele pode te dar, você tem que buscar Deus pelo que Ele é. Ele é único e suficiente autor da nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. Aleluia. Abre comigo, por favor, 2 Timóteo capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu creio que essa mensagem ela vai permear não somente o teu coração, mas você vai transmitir essa mensagem nas tuas redes sociais. Quando terminar essa mensagem aqui, você vai dizer assim: rapaz, não somente eu precisava dessa mensagem, mas todas as pessoas que eu conheço precisam ouvir aquilo que Deus ministrou ao meu coração nesta noite. Amém? Então olha, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Olha o que é que Paulo está dizendo aos Timóteos. A Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2: prega a palavra. É tudo que eu quero fazer com você, queridos, sempre pregar a palavra, instruir você dentro dos valores da palavra de Deus, não pregar, não se escandalize no que eu vou te dizer agora. Você sabe que aqui nesta igreja, neste altar, na responsabilidade que Deus me confiou, eu não devo pregar o que eu creio, eu tenho que pregar a palavra. Tudo que eu creio, eu preciso submeter ao crivo da palavra de Deus, porque assim é segurança para que eu possa compartilhar com você, porque eu vou prestar contas a você de tudo aquilo que desse altar sai para alimentar a sua vida. Amém? Então ele diz no versículo 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, diga obrigado, papai do céu, repreende,
exorta com toda a longanimidade e doutrina. Não é sobre pensamentos humanos, não é sobre valores familiares, é sobre valor da palavra de Deus. Eu tenho que corrigir você pela sã doutrina, por aquilo que tem aprovação dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. Por que isso tudo é importante e tem que ser feito? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você sabe que é possível que pessoas, numa mensagem como essa, eles não suportem. Fui para a igreja, querendo mudar de vida, querendo algo, lá vem lá o pastor, falar sobre pecado, falar sobre morte, sobre condenação eterna, sobre que quem está lá não é salvo, ou se não for salvo tem que se salvar. Que salvação é essa? Eu quero é mudança, eu quero é minha conta cheia, eu quero é meu casamento restaurado. Eu estou lá querendo saber dessas coisas aí que o pastor está querendo falar. Eu quero é o melhor, eu quero é o bem para mim, eu quero é mudança. Aí ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Verso 4: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe, queridos, nós não temos controle sobre a permanência das pessoas na nossa responsabilidade espiritual. As pessoas entram e saem conforme o coração delas são inclinadas. E nós, queridos, só temos a responsabilidade de instruí-las no princípio do Senhor. Porque as pessoas verdadeiramente, elas têm o direito de escolher o pastor que elas querem. Mas eu não posso escolher as ovelhas que eu quero. Eu tenho que escolher as ovelhas que verdadeiramente o Senhor me confia, independente do estilo de vida, do comportamento delas, se um dia elas me feriram ou não, se elas nos abençoaram ou não, se elas saíram, decidiram voltar, nós estamos aqui para acolher e cuidar. Mas a Bíblia diz que tem pessoas que elas fazem a sua própria seleção dos líderes que elas querem para elas. As mensagens que mais agradam, as mensagens que mais são que acalmam, que alimentam os sentimentos, as emoções, a alma. Nós ministramos a vida toda, abençoando as pessoas, no dia que vier uma mensagem mais dura: misericórdia, o pastor foi fora demais, não vou mais fazer parte daquela igreja, eu não quero mais. Amém, queridos? A Bíblia fala sobre esse tipo de comportamento, mas eu quero ajudar você a entender, queridos, como nós devemos nos comportar se verdadeiramente somos filhos de Deus ou nascidos de novo. E eu queria que você, se você quiser anotar, anote aí, Mateus capítulo 12, versículo 33. Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Deixa eu te dizer uma coisa: quem é nascido de novo, ele tem a santa semente divina no seu espírito. E deixa eu te dizer uma coisa: você pode passar numa plantação de cocos e você olhar e dizer assim: rapaz, eu não estou vendo coco nenhum. Pode ser porque aquela plantação é nova, mas uma hora ou outra o fruto vai vir. Não tem como uma árvore não dar o fruto pelo qual o poder da seiva está dentro dela. E sabe, queridos, nós temos relatórios de experiências de vida de pessoas que todo dia chegam na igreja, se entregam ao Senhor, nascem de novo. Então nós temos pessoas recém-convertidas, nós temos pessoas que se converteram há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a mesma vida, mesmo comportamento, mesma mentalidade, mesma lamúria, sempre se sentindo só, rejeitado, abandonado, porque a vida não presta, porque a vida é difícil, porque Deus não me abençoa, a grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a minha.
pessoas que nunca perdoam, pessoas que não andam dentro de frutos que são determinados pela palavra, que quem é nascido de Deus vai produzir esses frutos. Então, quem é nascido de Deus dá frutos. Quem é nascido de Deus nunca diz assim: rapaz, eu sei que a Bíblia manda perdoar, mas eu não consigo, porque você não está considerando a presença que habita dentro de você. Porque quem considera a habitação, quem se considera a habitação do Espírito Santo, sabe que você tem essa força que lhe capacita para você andar conforme as instruções do Senhor, porque Ele não vai te dar uma instrução ou uma ordenança que você não possa cumprir, que você não possa fazer. Então, quem é nascido de novo tem que dar frutos dignos de arrependimento. Amém, queridos? Quem é nascido de novo, abre comigo 1 de João capítulo 1, versículo 9. Quem é nascido de novo, quem é crente genuíno, não é crente como cristão, no sentido de crente porque crê de qualquer forma, é quem é crente em Jesus Cristo, na obra da cruz. Você foi recriado em Cristo Jesus, você não tem mais o desejo de pecar. Você precisa se reavaliar, se facilmente o pecado está te atraindo. Você se sente, porque queridos, tentações elas vão vir sobre a nossa vida, você não está isento de sofrer tentações. O próprio Jesus foi tentado. Mas sabe, queridos, o que vai determinar se você vai cair em tentação, nem é o ambiente que você está, nem é o tipo de tentação. Porque Adão e Eva, eles foram tentados no paraíso e caíram, onde não faltava nada, onde tudo estava proveitoso. Jesus foi tentado no deserto, em meio a um cenário de escassez, e no deserto Jesus permaneceu fiel, não caiu em tentação. Então existe uma linha de pensamento, mas nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pobres miseráveis. Quem é que pode dizer que não tem pecado? Sabe, queridos, deixa eu te dizer, ninguém pode dizer que realmente não peca, mas você precisa entender que a natureza do pecado não pertence mais a você. Isso é uma coisa completamente diferente. Primeira de João capítulo 1, versículo 9. Todo aquele não tem ninguém. 1 de João capítulo 1, acho que o versículo que eu anotei aqui está diferente, mas esse versículo também eu vou precisar ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De quantas injustiças Ele nos purifica? Então não existe mais injustiça em você, não existe mais pecado sobre a sua vida. Amém? Amém, queridos? Então, o que é que a Bíblia diz? Tem uma outra passagem bíblica que diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não pode viver pecando. Se você é apenas igrejado, se você é apenas uma pessoa que é simpatizante do Evangelho, você sai daqui e leva uma vida de qualquer jeito. Mas se você é nascido de novo, o pecado, quando ele vier, você vai dizer: não, isso não faz parte da minha vida. Você pode até eventualmente cometer um deslize, mas aquela natureza que você se levanta para pecar, se prepara, projeta, porque eu sei o que é uma semente do pecado em mim. Eu sei quando eu não era nascido de novo.
Eu sei quando eu projetava pecados futuros, programava deslizes para daqui para frente, programar viagens onde já estava armado um esquema para fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Mas eu duvido um homem nascido de Deus fazer isso. Eu digo homem como ser humano. Eu duvido alguém que é realmente nascido de novo permitir a prática do pecado em sua vida. Se você não é uma pessoa que abomina o pecado, eu preciso te dizer, você não nasceu de novo. Você pode ser tentado. Você pode viver dentro de um cenário que tentações venham. Mas se você facilmente cai em pecado, porque foi maior do que eu, olha, porque o Senhor sabe que a carne é fraca, encontrando desculpas para viver em pecado. Pessoas que chegam diante de um altar para fazer uma aliança com um cônjuge, diante de um sacerdote. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu aceito a intervenção da palavra de Deus sobre o meu matrimônio. E quando sai do altar, em poucos meses, já está praticando infidelidade, traição. Malaquias 2,14 diz que Deus, ele não se agradava dos sacerdotes porque eles tinham sido infiéis à mulher da mocidade com as quais Deus tinha sido testemunha da aliança. Fazemos uma aliança diante de um sacerdote, representando a submissão à palavra de Deus, porque somos nascidos de novo, porque queremos verdadeiramente aplicar os princípios espirituais na nossa família. Não é para tirar foto de véu e grinalda, não é para reunir a família, isso é uma consequência. O propósito principal de um casamento religioso é dizer, eu sou temente a Deus e a minha aliança é firmada na palavra. Sabe, queridos, eu creio que hoje à noite você vai refletir sobre a sua vida e você vai participar da ceia do Senhor com um entendimento de que você não está aqui para participar de uma liturgia, de um culto, de um ritual de uma igreja, para sair na foto, para dar satisfação a alguém. Se eu não for para a ceia, o que é que vão pensar de mim, minha família? Não. Você vai participar da ceia porque você sabe que maior é aquele que habita em você do que a condenação e o pecado que tenta te impedir de ser ousado e participar da ceia para manter você na escravidão do pecado. Porque hoje é noite de salvação, e eu quero te dizer, queridos, nós vamos salvar aqui os crentes. Se você não tem certeza de salvação, se você morrer hoje, tem dúvidas de onde você vai, você precisa fazer uma aliança genuína com o Senhor. Não negocie isso, porque pode ser tarde demais. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Uma palavra como essa muitas vezes traz até uma certa reflexão, e talvez alguém fique pensando, meu Deus, essa palavra parece que está vindo para amedrontar a gente. Deixa eu te dizer, existe um medo santo, um medo no sentido de um temor. Nós devemos temer ao Senhor, nós devemos temer o juízo divino, porque Ele virá e não faltará, queridos, não tardará. Vai vir a justiça, vai vir o juízo. Vai chegar a hora, queridos, que cada um de nós vamos prestar contas diante do Senhor. Você lembra da parábola do rico e Lázaro? Que aquilo é muito mais considerado um fato real do que uma parábola. Alguns chamam parábola, mas não existe nome, definição de pessoas contando história de pessoas em parábolas. Lá se fala sobre Lázaro, sobre o rico, conta detalhes do estilo de vida deles. Quem está entendendo isso? E o rico lá diz, Senhor, manda que alguém vá lá. Chegou para ele o quê? Lucidez espiritual de eternidade distante do Senhor. E o amor que ele tinha aos seus parentes fez com que ele clamasse, se voltasse alguém daqui, para ir até os meus, para que eles não cometam a falha que eu cometi, de não crer e vir para cá.
Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Advertir você que você tem uma eternidade para ser vivida, mas uma eternidade para viver com Deus ou separada dele, dependendo da tua posição aqui. Posso ouvir um amém nesse lugar? Dê um amém aí, porque eu estou achando que você está querendo jogar pedra em mim aqui, pelo amor de Deus. Estou achando que você não está gostando. Mas você precisa entender que essa é uma mensagem de salvação para a nossa vida. Amém? Então diga comigo: eu não tenho mais desejo de pecar. Amém, queridos? Uma das evidências de quem é de fato nascido de novo, ele tem consciência de que ele é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Olha o que é que diz lá. 2 Coríntios 5,17. E assim, se, diga comigo, se, partícula de condição, se alguém está em Cristo, eu me permito, claro que eu não vou fazer isso de forma pessoal, com alguém, mas fica, vamos dizer assim, confortável fazer isso da plataforma de um púlpito, de forma genérica, mas eu preciso que você leve isso até num contexto de advertência pessoal mesmo. Eu questiono alguém que diz que é nascido de novo, que é filho de Deus, que é herdeiro de Deus, e ainda anda atravessando as pontes para o passado, vivendo mais numa vida de ressentimento, de amargura, nas histórias de família, nas histórias de hereditariedade, acreditando mais que precisa fazer cura interior, regressão, buscar o gatilho lá atrás. Querido, deixa eu te dizer, deixa isso para a psicologia. Eu vou dizer de novo, deixa isso para a psicologia, para os tratamentos terapêuticos, com psiquiatras, deixa isso tudo, é saudável, vai ajudar, pode fazer, mas não traz isso para o reino espiritual, porque no reino espiritual, se você está em Cristo, você não será, você é nova criatura. E a realidade está no mesmo versículo, eis que se fizeram novas. Então viva o novo de Deus. Decida entrar, de fato. Quantas pessoas vieram aqui para receber uma homenagem pelo novo aniversário? Então você imagina uma pessoa que completou 40 anos. Foi o caso de Carlito. Ou não, estou brincando, Carlito é mais novo. Aí você olha, a pessoa tem uma experiência de vida. Você já percebeu que não é por acaso que sempre quando Jesus chamava alguém, e dentro de um contexto histórico, pessoas tinham sempre que deixar tudo para trás para seguir o Senhor? Pedro, deixa tudo e vem, vou te fazer pescadores de homens. Elias chamou Eliseu, queima os carros. Queima tudo que te pode fazer se arrepender de estar comigo e ainda ter alguma coisa amarrada e dizer assim, facilmente eu posso voltar aqui e retomar a vida natural que eu tinha antes. Ei, deixa eu te dizer, uma vida com Deus é coisa séria e Ele se responsabiliza, você pode deixar tudo e segui-lo, porque Ele dá conta da sua vida. Ele consegue cuidar de você, Ele consegue manter a tua vida em triunfo, mesmo em meio às intempéries da vida. Então ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, queridos, você sabe que muitos relacionamentos sofrem porque pontes com o passado não foram quebradas. É muito comum relacionamentos hoje que foram desfeitos lá atrás. Eu vivi isso na minha vida. Eu não tinha temor ao Senhor, casei muito novo, tive um relacionamento, casei, 6 anos casado, por causa da minha própria vida, sem temor ao Senhor,
e a pessoa que na época eu estava casado também não tinha temor ao Senhor, nós destruímos uma família. Vocês estão entendendo isso, queridos? Depois de 10 anos separado, divorciado, conheci Sheila, ela de alguma forma me influenciou para a palavra, e eu me inclinei para o Senhor, restaurei minha vida com Deus, e Deus me deu uma família linda e maravilhosa, restituindo essa área na minha vida. Mas sabe, queridos, graças a Deus que nós somos bem resolvidos. E se eu estou numa nova aliança, eu não tenho que viver uma aliança velha com ninguém. Muitos relacionamentos têm problemas porque as pessoas se relacionam, têm uma restauração de uma nova vida, mas ainda querem manter pontes com o passado, pontes sentimentais, dependências emocionais. Aproveitam as raízes que ficam, muitas vezes são filhos. E eu vejo muitos homens que sofrem porque eles têm um filho de um relacionamento anterior. A pessoa que é a mãe do filho não é bem resolvida. A pessoa está aqui agora bem com Deus, bem com a vida, a família restaurada, e a pessoa lá do outro lado perturbando, usando o filho muitas vezes para trazer problema, ou vice-versa. Sabe o que é isso? Resultado de não considerar as coisas velhas para trás. Não é que um filho precise ser rejeitado de maneira nenhuma, ao contrário, filho é filho. Eu estou falando sobre as pessoas que não entendem as novas fases de vida, e tem muita gente dentro da igreja com Cristo Jesus e considerando-se ainda velha criatura, com hábitos velhos. Não quebraram as pontes com o velho homem, ressuscitando o velho homem do pecado, com as mesmas intenções, com os mesmos pensamentos. Mas se você é nascido de novo, você não será, você é nova criatura. Aleluia. Amém, queridos? Quando você é nova criatura, você vai começar a entender que em Deus, dependendo do contexto, porque você sabe que um filho, uma criança nascida num lar cristão, é bem possível, e essa é a expectativa, como nós apresentamos a Aurora hoje à noite, que assim que ela chegue na idade da razão, ela entrega a vida dela para Jesus. Ela não vai entregar a vida dela para Jesus, porque ela vai dizer assim: meu Deus, quanto pecado eu cometi. Não, ela vai entregar a vida dela para Jesus, porque ela sabe que neste mundo que jaz no maligno, o pecado já tocou na vida dela, independente dela ter feito qualquer outra coisa, de ter bebido, fumado, se drogado, qualquer coisa. Estou dando um exemplo, está repreendido em nome de Jesus. Então ela não teve nenhum tipo de experiência tão forte com o pecado, mas a natureza do pecado afeta a humanidade. Quem está entendendo isso, queridos? Então quando ela entender a idade da razão e entender sobre Jesus, que já foi ministrada desde a salinha de crianças, da igreja de crianças, então ela vai entregar a vida dela para Jesus. Mas aí eu lhe pergunto, vai ser menos doloroso, entenda isso, doloroso para compreensão, força de expressão, vai ser menos doloroso para ela seguir uma vida com Cristo, do que eu e você, que já fizemos muitas histórias fora do propósito divino. Muitas coisas que foram cedidas para o diabo, muitas amizades, relacionamentos, até com pessoas boas, mas são boas, queridos, para um contexto natural, para um contexto espiritual é outra realidade. Você tem que saber escolher, inclusive, suas amizades. Não queira ser agradável com as pessoas. Naturalmente, querido, se você está em Cristo, eu vou te dizer, se você não selecionar suas amizades e você decidir ser um crente genuíno, as suas amizades antigas vão selecionar você. Porque o teu estilo de vida vai dizer para elas: não, aquele cara é cafona, ele não sai mais com mulher lá fora não, deixa isso para a gente, ele agora está dominado pela mulher, pastor manda nele, ele agora tem uma igreja aí, o negócio dele agora é Jesus para cá, Jesus para lá. Fique tranquilo, se você não selecionar as suas amizades, e você for um crente genuíno, eles vão selecionar você. Eles vão tirar você do rol deles. E deixa eu te dizer, isso é um caminho natural, vai acontecer assim mesmo. E eu tenho amigos, queridos, que eu tenho a maior estima por eles, que eles ainda estão no mundo lá,
e a gente nem se encontra. Não é porque eu rejeito, é porque agora o meu caminho, minha história de vida é uma, a história de vida deles é outra. Naturalmente, os caminhos são outros, as escolhas são outras. Então, querido, se você não tem certeza que você é uma nova criatura, se você é daqueles que ainda diz assim, rapaz, olha, eu sou crente, mas se pisar no meu calo, não pisa no meu calo não, aí você vai ver, porque eu sou crente, mas não sou besta. Arrumando desculpas para ressuscitar a velha criatura. A Bíblia diz que quem ama não suspeita mal. Por que é que vive num relacionamento doentio com ciúme? Que ninguém tem liberdade para viver em Cristo, uma vida saudável. Sabe, queridos, eu vejo tantas pessoas íntegras, pessoas de Deus, nós vemos mesmo que são pessoas de Deus, que têm uma vida no Senhor, mas sofrem maus tratos conjugais. Eu estou falando de ambos os sexos. Sofre perseguição, não tem liberdade, desconfiança, maltrato, como a linguagem do mundo, né? Tem mulheres que dizem assim, infelizmente meu marido vive arrumando homem para mim, ou vice-versa, homens que a mulher vive arrumando mulheres fictícias para ele, por desconfiança, quando é um homem de Deus, um homem íntegro. Aprenda a reconhecer a semente pura da palavra, genuína da palavra. Eu não estou falando de gente que vive com aparência do mal, com kikiki, que esconde celular da mulher, que não tem liberdade no relacionamento. Não, eu estou falando de pessoas que têm uma vida íntegra mesmo, que não tem nada para esconder, que não dá brecha, que não dá aparência do mal, mas o outro cônjuge dá uma legalidade para o diabo plantar ali aquela semente de desconfiança. Mas a Bíblia diz que quem ama não suspeita mal, não se ufana, não arde em ciúmes. Eu acho que nós estamos tendo aqui um menu, uma lista de revisão. Nós estamos fazendo uma revisão, um check-out. Vamos aqui para uma revisão. Uma concessionária, ela tem, dependendo do modelo do carro e dependendo do tipo de revisão, se é de 10 mil quilômetros, de 20 mil quilômetros, tem os itens que eles são obrigados a observar e dar ali, conferido. Você está tendo a oportunidade de conferir alguns valores espirituais da sua vida hoje à noite, para você não viver fora da vontade de Deus. Não se acostume, não se acomode, não ache que é normal uma vida de pecado. Você é santo. Você é separado para viver a vida de Deus. Você é outdoor ambulante do reino dos céus aqui na terra. Não permita ser um propagador das trevas. Se permita ser um propagador do reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abre comigo 1 de João, capítulo 1, versículo 10. Quem verdadeiramente é nascido de Deus, ama os seus irmãos. Sheila deu amém porque é minha mulher, só para me motivar. Não, ninguém deu um amém nesse lugar. Eu fico até desconfiado, parece que você não ama os irmãos, isso não foi com você. Mas deixa eu te dizer, quem verdadeiramente é nascido de novo, ama os irmãos. Ama o ser igreja, ama o congregar, ama pessoas, não se isola, não faz grupinhos, não vive a sua vida independente dos outros, porque nós precisamos uns dos outros, isso é um princípio de Deus. O próprio Deus, que não precisa de nada nem de ninguém, Ele decidiu precisar de mim e de você. Desde o Éden, que Ele chamou Adão para fazer participação na obra dEle. Governar o jardim, colocar nome nos animais, ser cabeça sobre a mulher que é criação de Deus. Quem está entendendo isso?
A mulher ajudar o homem como uma orientação divina, porque o homem também foi criação divina. Então veja que Deus está sempre mostrando a necessidade de nós estarmos. Eu tenho uma frase comigo que eu aprendi. Quando eu vejo um grande homem de Deus, eu tenho aqui alguns pastores dentro da cidade de Marabá, amigos, parceiros, eu vejo eles crescendo, e eu estou no grupo de pastores, eu vejo eventos das igrejas deles. Sabe, querido, deixa eu te dizer, eu me alegro com o crescimento dos outros ministérios. Sabe por quê? Porque aquilo que está lá neles como corpo de Cristo me influencia e me ajuda. As unções não são para ser invejadas, são para ser respeitadas, preservadas, porque elas vão afetar positivamente a minha vida. Nós nascemos para ser estímulo um para os outros, abençoar uns os outros. Nós não somos competidores, queridos, nós andamos trabalhando para um mesmo fim, para um mesmo reino, fazemos parte de uma mesma família. Amém? Então, abre comigo 1 de João capítulo 1, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Nós estamos aqui fazendo uma analogia, se somos verdadeiramente cristãos, nascidos de novo, se tememos o Senhor. Então ele diz, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Há uma distinção clara. Aí ele diz, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ele não está dizendo aquele que ama o bom irmão. Olha aquela figura ali, misericórdia. Não, ele está dizendo aquele que ama o irmão. Ele não está falando sobre sanguíneo não, consanguíneo, ele está falando sobre filho de Deus, mesma família espiritual. E dentro da igreja, muitas vezes a gente escuta, e até em gabinete a gente escuta, pastor, me perdoe, mas eu não tolero aquela figura. Aí eu lhe pergunto, como é que vai ser a eternidade perto de uma pessoa que você não tolera? Não é melhor se adaptar logo agora, fazer as pazes aqui, começar a andar em harmonia aqui, porque vai viver eternamente olhando para a carinha daquele que você verdadeiramente diz que não vai com a cara dele. E se você vir lá que aquela pessoa tem mais pedra na coroa dele do que você, mais galardões do que você, aí você vai passar, está certo que lá no céu, acredito que a gente não vai ter nenhum tipo de sentimento, mas já pensou você no céu, emburrado com um irmão que você achava que nem merecia aquilo? Rapaz, foi que Deus fez com esse homem aí, uma praga dessa, não merecia isso não, eu aqui, eu que já fiz isso, já fiz aquilo. Senhor, só tem certeza, o Senhor não se enganou não era para mim não isso aí. 1 de João capítulo 3, versículo 14. Palavra como essa, né? A gente já espera mesmo a igreja mais quieta, mais comedida. Mas eu creio que o Senhor está trabalhando em nossos corações. 1 de João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos, ou temos a convicção, ou temos a certeza, temos essa experiência de vida, que já passamos da morte para a vida, porque vamos amar os nossos irmãos. Porque amamos. Aí ele diz, aquele que não ama, permanece na morte. Então se a pessoa diz que é nascido de novo, se diz que é cristão, mas não ama seu irmão, tem um confronto aqui, e não é meu. A discórdia aqui, a discordância, vamos dizer assim, não é discórdia, a discordância não é minha, é da palavra. O questionamento não é meu, é da palavra. E isso é, olha, não se escandalize com o que eu vou te dizer, mas é uma das coisas mais comuns no meio do povo que se diz nascido de novo, que se diz cristão, que se diz filho de Deus, herdeiro de Deus, é não amar os irmãos. Eu consigo amar qualquer um, mas aquele um ali, E deixa eu te dizer uma coisa, você pode amar o seu irmão, mas não com o amor natural, mas com o amor do tipo de Deus. Porque o amor natural busca argumentos, busca lógica, busca alguma coisa que justifique
a reciprocidade. Mas o amor do tipo de Deus, queridos, vai amar independente de. Amém, queridos? Eu não estou falando de encobrir erro. Vamos ter equilíbrio. Eu não estou falando de concordar com pessoas que andam erradas. Não, não. Eu estou falando que você precisa ter um nível de maturidade para entender. Rapaz, independente de qualquer coisa, eu tenho que amar meu irmão. Independente de qualquer coisa, eu tenho que amá-lo. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Quem verdadeiramente é nascido de Deus tem 100% de certeza que é filho de Deus. Não se sente qualquer um largado no mundo. Ah, se Deus se lembrar de mim hoje, será que Deus vai me ajudar? João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam. Quem aqui tem convicção que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Então, esse texto está falando com você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, está falando sobre a família de Deus, não a família de herança, de sangue, consanguínea, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, queridos? Outra coisa que você precisa entender: se você é nascido de novo, você não tem resistência para obedecer a Jesus. Porque você sabia, queridos, que você não recebe Jesus como Salvador? Você recebe Jesus como Senhor, e o senhorio dele te salva. Você entende isso? Quando você o recebe como Senhor, aí você recebe aquele que como Senhor te salvou. Mas a salvação vem em receber o senhorio. Se você olhar, a palavra de Deus sempre vai dizer: se você confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, Romanos 10, 9 em diante. Se crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Crendo e recebendo Ele como Senhor. Então ele diz: os quais não nasceram da carne, mas sim, dispostos a obedecer o Senhor. Vamos voltar aqui. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se, novamente partícula de condição, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. O que é que significa guardar as palavras do Senhor? Não é decorar versículos bíblicos, é entender as instruções e colocar em prática. E eu quero finalizar com essas anotações. Hebreus capítulo 12, versículo 7, nós vamos ler. Hebreus 12, 7, para nós participarmos da ceia. Quem é nascido de novo, sabe e aceita disciplina do Senhor. Eu não estou falando aqui, querido, sobre castigo, prejuízo, dano. Porque andar fora dos valores de Deus, sem ter Ele como Senhor, vai atrair maldição para a sua vida. Quem não está na graça, está na maldição da lei. E estando fora da graça, já é um desgraçado. Tudo vai dar ruim mesmo. Eu não estou falando aqui, querido, sobre pessoas dizendo assim: está vendo, Deus está castigando fulano, alguma coisa de errado ele fez. Não, não, eu estou falando sobre disciplina, sobre não se permitir andar de qualquer jeito. Você já notou que você tem controle sobre os seus filhos? Você vai para um evento, numa quadra de uma escola, e você vê crianças subindo escada, correndo, vendo a hora se machucar, se prejudicar, sofrer algum dano. O que é que você faz com os seus? Os seus você repreende, os seus você chama para perto, os outros você não tem autoridade sobre eles. Então a repreensão do Senhor, queridos, é para os filhos.
Muitas vezes estamos trilhando o caminho errado, às vezes é tomando uma decisão, é uma viagem que não está dentro do propósito divino, e Deus vai aparecer para você e Ele vai te corrigir. Às vezes são coisas que nós queremos fazer baseado na nossa linha de compreensão. Você está às vezes debaixo de uma autoridade e não quer seguir princípios que você está aliançado e quer começar a fazer coisas da sua própria cabeça. E muitas vezes, se você não for corrigido pela sua própria liderança, você vai ser corrigido pelo Senhor. Uma hora ou outra o Espírito Santo vai mostrar para você por que você está fazendo assim, por que tanta independência, por que tanto caminho solto, por que você está se sentindo como quem não tem aliança com nada nem com ninguém. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 7, é para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Eu não sei quanto a você, mas eu sofri várias correções dos meus pais, e eu também corrijo veementemente meus filhos, toda hora. Às vezes meus filhos brincam comigo na frente de pessoas, e parece que eles estão me desonrando às vezes na brincadeira, e eu corrijo ele, digo: olha, você não brinque assim comigo dessa forma, porque você vai ser mal visto pelas pessoas, não por mim, mas as pessoas vão rejeitar você, porque o seu comportamento pode parecer que você está desonrando seu pai. E eu chamo, corrijo, instruo. Versículo 8, mas se estás sem correção, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, você se sente sem necessidade de prestar contas a Deus? Você acha que Deus não está nem aí para a sua vida? Se você não está conectado para ouvir as correções do Senhor? Uma mensagem como essa te incomoda mais, te afasta mais dos caminhos de Deus ou te aproxima dele? Olha o que é que a palavra de Deus está dizendo. Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado os participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então quem é filho ama correção, entende, às vezes não é confortável, e esse próprio texto aqui vai dizer. Quantas vezes nós temos correções sobre pessoas, sobre filhos, eles não entendem, quando é lá na frente eles estão testemunhando: um dia eu não entendi, meu pai fez isso, fez aquilo, eu pensava que meu pai estava me prendendo, ele estava me protegendo. Uma criança quer pular daqui, queridos, você proíbe, bota ele no colo, para ele, você está impedindo ele de ter liberdade, privando. Depois ele vai entender que você está protegendo com aquela correção. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Você entende isso? As correções divinas a gente nem considera, não está nem aí. Eu acho que é completamente comprometedor você honrar e respeitar mais o seu pai natural do que o pai celestial. Porque quem honra o pai celestial nunca vai desonrar o pai natural. Mas é possível que você honre o pai natural e não honre o pai celestial. Então ele diz: respeitávamos, não devemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos. Fique tranquilo, eu já vou liberar você para ir para casa. Versículo 10. Pois eles, os pais naturais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, tinha limitação da cultura, da criação. Os conselhos às vezes poderiam ser até errados, pensando que era certo. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Toda correção divina tem 100% de aproveitamento, de virtude, de vantagem, de benefício, a fim de sermos participantes da sua santidade. O propósito da correção é nos trazer para perto, é nós desfrutarmos do melhor. Versículo 11, toda disciplina, está falando aqui sobre uma disciplina divina, toda disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos, não são a todos, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça.
Ou seja, você recebe a correção, não é bom, mas você fica, rapaz, eu tenho que me resignar, eu tenho que entender que isso é para o meu bem. A palavra de Deus me exorta, que Deus cuida de mim, que Deus quer o melhor para mim. Versículo 12, eu vou encerrar aqui para participarmos da ceia. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Se você se encontra nessa condição, por causa de uma correção, de uma disciplina, ou porque você acha que não está sendo cuidado, que Deus te soltou, te abandonou, que ninguém cuida de você, se você está num cenário de algum tipo de fragilidade, Ele está dizendo, recupere, porque o Senhor é contigo. E sabe, queridos, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. O grupo de louvor pode, já está todo mundo aí? Glória a Deus. O grupo de louvor é disciplinado, quando ele sobe é porque o tempo já acabou, e o tempo acabou ao ponto de eu não ter nem visto eles subirem. Mas queridos, deixa eu dizer algo para você. Você sabe o que é que impede as pessoas de entregarem a vida para Jesus genuinamente? Eu vou te dizer qual é o maior desafio das pessoas tomarem uma decisão por Jesus. O maior de todos eles. Existem algumas barreiras, algumas dificuldades, algumas situações. Mas o maior levante do inimigo para você não entregar genuinamente a sua vida para Jesus é a satisfação que você pensa que precisa dar para a sociedade ou para algumas pessoas. Você sabe que existem casais, você sabe que existem cônjuges, que um é cristão, fala da palavra para o outro, e muitas vezes talvez por falta de sabedoria, fala muitas vezes até com um ar de imposição, e cria um levante espiritual dentro do próprio matrimônio, e aquilo que é para ser união, unidade, começa a ser uma divisão, e a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Aí tem homens que sabe porque sabe que o Evangelho é a única escolha e a melhor decisão entregar a vida para Jesus, mas ele cria uma birra em casa e diz assim, não vou fazer o gosto dela não. Ele se preocupa em dar satisfação, muitas vezes em casa, ou à família. Muitas vezes é por tradição religiosa, porque minha família nasceu nessa religião, nós não podemos ser covardes de abandonar nossa escancha-avó, que é um grau de avó, tataravó. Aí alguém diz que escancha-avó é quando perde as contas, é uma avó lá atrás. E pessoas preferem mais dar satisfação a contextos familiares do que a realidade do Evangelho. Eu estou falando isso, queridos, quando pessoas sabem que a melhor decisão é vir para o Senhor. Eu não estou falando de quem está cego no engano, não. Eu estou falando de quem tem consciência que precisa entregar a vida para Jesus e não toma a decisão muito mais para dar satisfação às pessoas. Deixa eu te dizer, quando você tiver, ou quando qualquer pessoa que precisa entregar a vida para Jesus e não entregar, e se Jesus voltar ou partir desse mundo sem o Senhor, lá no inferno não vai ter ninguém que você se preocupava em dar satisfação a ela, que vai ter algum tipo de poder, de autoridade para te resgatar de lá ou fazer alguma coisa por você. É uma palavra de realidade espiritual. Talvez não seja confortável ouvir, mas é necessário. E eu não sei o que é que você vai fazer com a sua vida. Eu com a minha eu sei o que eu vou fazer. Mas a vida que Deus te deu é a vida de salvação, de eternidade, de ser instrumento dele aqui na terra, de ser outdoor ambulante. Queridos, antes de você querer as bênçãos de Deus, queira o Deus das bênçãos. Antes de você achar que tem uma necessidade tão grande ao ponto de que só Jesus pode te ajudar, mas a maior ajuda que Ele pode te dar é o teu nome escrito no livro da vida. Essa é a principal de todas, porque com Ele, nele, todas as coisas vão chegar até você. Se você pode, fique de pé em nome de Jesus.